Enquanto observamos os eventos atuais no Oriente Médio, poucos reconhecem que textos proféticos antigos já descreviam essas situações há mais de 2 milênios. As escrituras bíblicas contêm referências específicas sobre esta região que merecem nossa atenção e reflexão cuidadosa. A região da faixa de Gaza possui uma história bíblica rica e complexa. Nas Escrituras, ela aparece como uma das principais cidades dos filisteus, um povo que mantinha relações tensas com Israel. Os filisteus eram povos marítimos, que se estabeleceram precisamente na área costeira onde Gaza se localiza atualmente. Esta não é uma coincidência geográfica casual. O profeta Ezequiel, escrevendo aproximadamente 600 anos antes de Cristo, fez referências a conflitos persistentes entre povos desta região e Israel. Suas palavras indicavam que essas tensões se prolongariam através dos séculos, passando de geração para geração. Quando observamos a história desta área geográfica, percebemos padrões de conflito que se estendem por milênios. O profeta Amós também direcionou palavras específicas para Gaza, referindo-se às práticas comerciais questionáveis da cidade, incluindo o comércio de pessoas. Ele profetizou que viria destruição sobre os muros de Gaza. Historicamente, Gaza foi conquistada sucessivamente pelos assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Cada conquista trouxe destruição literal, cumprindo aspectos dessa antiga profecia. Jeremias capítulo 47 contém uma profecia ainda mais intrigante sobre Gaza. O texto usa a metáfora de calvície sobre Gaza, uma linguagem bíblica que representa transformação radical, como um campo completamente limpo para um novo começo. Historicamente, isso se concretizou quando os filisteus desapareceram como povo distinto, e Gaza foi dominada por diversos impérios durante séculos. O profeta Sofonias revelou que após todas essas transformações, o restante da casa de Judá retornaria para essa região. Em 1948, Israel foi reestabelecido como nação exatamente nesta área, cumprindo uma predição de aproximadamente 2.500 anos. Este fato histórico representa um cumprimento notável de profecia antiga. Zacarias oferece uma perspectiva adicional, profetizando que Gaza passaria por grandes mudanças e que povos diversos habitariam na região. Ao longo dos séculos, esta área realmente foi habitada por múltiplas etnias e culturas diferentes, refletindo essa predição profética. O livro de Joel, capítulo 3, aborda diretamente Tiro, Sidom e todas as fronteiras dos filisteus, incluindo Gaza. O texto menciona que estas regiões participaram da dispersão dos judeus, enviando-os para terras distantes. Posteriormente, Joel profetiza a restauração, prometendo que Deus traria de volta os judeus dos lugares para onde foram vendidos. Quando consideramos que judeus retornaram à região vindos da Etiópia, Rússia, Europa, América e outros continentes, observamos elementos proféticos significativos se manifestando historicamente. Este retorno global representa um fenômeno único na história mundial. O livro de Daniel, capítulo 11, menciona aspectos interessantes sobre os últimos tempos. O texto indica que alguns territórios na região escaparão de um grande conflito final, especificamente áreas que hoje incluem partes da Jordânia e territórios vizinhos. Isso sugere que nem todas as situações na região terão desfechos idênticos. Ezequiel capítulo 25 é particularmente relevante para nossa época. O texto indica que Deus tomará uma posição definitiva sobre os filisteus devido à sua atitude persistente. A linguagem sugere uma intervenção divina direta para resolver este conflito ancestral que se perpetua através dos séculos. Isaías capítulo 11 adiciona que nos últimos dias Israel voará sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Muitos estudiosos interpretam isso como Israel exercendo influência sobre a região costeira, onde os filisteus viviam, exatamente onde Gaza está localizada atualmente. Zacarias 12 fala de Jerusalém sendo habitada novamente em seu lugar. Isso aconteceu de forma notável em 1967, quando Jerusalém foi reunificada sob controle israelense. A profecia continua descrevendo eventos futuros na região, sugerindo desenvolvimentos adicionais por vir. O que mais chama a atenção nestes textos proféticos é que eles não terminam em conflito perpétuo.
As Escrituras apontam consistentemente para uma resolução divina final destes conflitos ancestrais. As profecias bíblicas sobre esta região não param no conflito. Isaías capítulo 2 e Miqueias capítulo 4 descrevem um tempo futuro quando as nações converterão suas armas em ferramentas de trabalho e não aprenderão mais a fazer guerra. Esta visão representa uma transformação completa das relações internacionais. Zacarias 8 promete que ainda habitarão idosos nas ruas de Jerusalém e que as ruas se encherão de crianças brincando. Esta imagem representa a paz genuína e duradoura, contrastando com a realidade atual de tensão e conflito. Zacarias também menciona algo fascinante sobre o futuro específico de Gaza. O texto indica que chegará um tempo quando a própria Gaza reconhecerá o Deus de Israel e se tornará como um líder em Judá. Isso significa que, segundo as profecias, Gaza não está destinada à destruição perpétua, mas a uma transformação que permitirá relacionamento pacífico com Israel. Isaías capítulo 19 apresenta uma visão ainda mais surpreendente. Profetiza que no futuro haverá uma estrada conectando o Egito, Israel e a Síria, região que hoje inclui partes do Iraque e Síria. Nesta profecia, essas três regiões trabalharão juntas harmoniosamente. Gaza, localizada estrategicamente entre Egito e Israel, seria naturalmente parte desta conectividade profetizada. Estas predições antigas nos oferecem perspectivas importantes sobre eventos atuais. Primeiro, sugerem que desenvolvimentos contemporâneos podem não ser coincidências, mas parte de padrões proféticos milenares. Segundo, apesar da intensidade das situações atuais, as profecias apontam para a resolução que trará paz verdadeira. Terceiro, Gaza tem um papel específico neste drama profético. Não se trata apenas de questões políticas ou territoriais, mas de algo maior que se desenvolve ao longo da história. Muitos estudiosos observam que várias dessas profecias parecem estar se alinhando em nosso tempo histórico. O retorno de Israel à terra, o foco mundial em Jerusalém, as situações persistentes nas exatas regiões mencionadas pelos profetas antigos, tudo isso pode representar mais do que simples coincidência histórica. Existem diferentes perspectivas entre tradições cristãs sobre como exatamente essas profecias se cumprem. Algumas interpretações são mais literais, outras mais simbólicas, mas há consenso de que existe propósito divino por trás desses eventos históricos. A questão fundamental é se estamos presenciando o desenrolar de profecias milenares. Os eventos em Gaza, que dominam manchetes mundiais, podem estar conectados com esse plano profético maior que se desenvolve através dos séculos. Quando profetas antigos conseguem descrever com precisão situações complexas, milhares de anos antes de acontecerem, isso demonstra aspectos extraordinários das Escrituras. Se essas profecias estão se cumprindo, então também podemos ter esperança nas promessas de restauração e paz que elas contêm. O mesmo Deus que antecipou as dificuldades também prometeu sua resolução final. As profecias sugerem que Gaza não permanecerá em conflito perpetuamente. Há promessas de transformação, paz genuína, relacionamentos restaurados entre povos que hoje se consideram adversários. Malaquias encerra o Antigo Testamento com uma promessa poderosa sobre o envio do profeta Elias antes do grande dia do Senhor, convertendo corações de pais para filhos e de filhos para pais. Jesus indicou que João Batista veio no espírito de Elias, cumprindo parcialmente essa profecia. Muitos estudiosos acreditam que essa palavra também aponta para movimento futuro de restauração, reconciliação e preparação. Embora o texto fale de famílias, alguns veem aqui promessa de reconciliação entre povos descendentes de Abraão, israelitas e árabes. Se essa reconciliação profética estiver mais próxima do que imaginamos, Gaza, hoje em conflito, poderia um dia ser lugar de paz, conforme indicam as Escrituras. Se profecias antigas estão se cumprindo agora, desenvolvimentos adicionais podem estar por vir. As palavras de Jesus ressoam através dos séculos. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Esta perspectiva oferece esperança em meio às complexidades dos eventos contemporâneos, lembrando-nos de que existe propósito divino operando através da história humana, conduzindo-nos para a restauração
e paz definitivas.